Aula 4. Ciências, terceiro bimestre. Tema: Evolução e geração de biodiversidade. Nono ano do ensino fundamental, anos finais. Hoje, a aula de ciências será sobre evolução e biodiversidade. Você vai entender como a enorme variedade de seres vivos existente no planeta foi sendo construída ao longo do tempo. Também vai perceber que a biodiversidade não envolve apenas a quantidade de espécies. Ela inclui diferenças genéticas dentro das populações e também a variedade de ecossistemas. Além disso, você vai analisar como as atividades humanas podem ameaçar essa diversidade. Ao final desta aula, você compreenderá as conexões entre o processo evolutivo e a biodiversidade atual. Conteúdos e objetivos. Nesta aula, você vai estudar dois conteúdos principais. O primeiro é biodiversidade. O segundo é a relação entre evolução e biodiversidade. O principal objetivo é compreender como o processo evolutivo contribuiu para o surgimento e a diversificação das formas de vida. Também será importante reconhecer os 3 níveis da biodiversidade. Esses níveis são a diversidade genética, a diversidade de espécies e a diversidade de ecossistemas. Para começar, como as nossas ações influenciam outras espécies? As atividades humanas afetam outras formas de vida de muitas maneiras. No cotidiano, você pode observar exemplos como lixo acumulado, fumaça de veículos e indústrias, redução de áreas verdes e poluição de rios e córregos. Essas mudanças alteram o ambiente onde muitos organismos vivem. Quando um habitat é destruído ou degradado, os seres vivos podem perder abrigo, alimento e locais de reprodução. A poluição também pode contaminar a água, o solo e o ar. Com isso, algumas populações diminuem. Em situações mais graves, certas espécies podem desaparecer de uma região ou até ser extintas. O desmatamento, a urbanização desordenada, a poluição e o uso excessivo de recursos naturais são exemplos de ações que desequilibram os ecossistemas. Biodiversidade. Biodiversidade significa variabilidade de organismos vivos. Essa variedade inclui os ecossistemas terrestres e aquáticos. Também inclui os complexos ecológicos dos quais esses organismos fazem parte. A biodiversidade pode ser observada dentro das espécies, entre as espécies e entre os ecossistemas. Isso significa que ela não se limita à quantidade de animais, plantas, fungos ou micro-organismos. Ela também envolve diferenças genéticas dentro de uma mesma espécie. Além disso, envolve a variedade de ambientes e das relações ecológicas que existem em cada local. A biodiversidade atual surgiu a partir de mudanças genéticas, adaptações e interações entre os organismos e o ambiente ao longo do tempo. O termo biodiversidade. A biodiversidade pode ser analisada em diferentes níveis. Um deles é a diversidade de espécies. Ela corresponde às diferentes espécies que habitam determinado local. Outro nível é a diversidade genética. Ela corresponde à variedade de genes dentro das populações e entre as espécies. Também existe a diversidade ecológica. Ela considera a variedade dos ecossistemas, a geografia e as diferentes relações ecológicas entre os seres vivos de um local. Um recife de coral mostra bem essa ideia. Nesse ambiente, não existem apenas corais. Também vivem peixes e muitos outros organismos. Todos coexistem e estabelecem relações em um mesmo ecossistema. Biodiversidade. Verdadeiro ou falso? A afirmação de que biodiversidade inclui apenas a variedade de espécies presentes em um ecossistema é falsa. A biodiversidade é mais ampla. Ela inclui a diversidade de espécies, a diversidade genética e a diversidade de ecossistemas. Portanto, contar quantas espécies existem em um ambiente é importante, mas não é suficiente para representar toda a biodiversidade. Origem da biodiversidade. A biodiversidade atual é resultado do processo evolutivo. Esse processo acontece há bilhões de anos. Ao longo desse tempo, populações sofreram mudanças genéticas. Algumas dessas mudanças favoreceram a sobrevivência e a reprodução em determinados ambientes. Com o passar de muitas gerações, novas características se espalharam pelas populações. Em processos mais longos, populações podem se diferenciar tanto que dão origem a novas espécies. A imagem da diversificação dos mamíferos mostra diferentes grupos ligados a ancestrais comuns. Ela representa como um grupo ancestral pode dar origem a vários ramos ao longo da história evolutiva. Extinções e diversificação. Em alguns momentos da história da Terra, ocorreram extinções em massa. Esses eventos eliminaram muitas espécies em um intervalo relativamente curto de tempo geológico.
Depois dessas extinções, os organismos sobreviventes encontraram espaços e recursos disponíveis. Eles puderam se multiplicar e ocupar novos ambientes. Ao longo de muito tempo, essas populações se modificaram e deram origem a novas espécies. Um exemplo importante foi a grande diversificação dos mamíferos depois do desaparecimento dos dinossauros não avianos. Com menos competição e com muitos nichos ecológicos disponíveis, diferentes grupos de mamíferos puderam se expandir. Isso mostra que a biodiversidade do planeta muda ao longo do tempo. Algumas espécies surgem, outras desaparecem, e os grupos sobreviventes podem se diversificar. A diversidade genética. A diversidade genética é a variação de genes dentro de uma população ou espécie. Ela permite que indivíduos de uma mesma população apresentem características diferentes. Essas diferenças podem envolver tamanho, coloração, resistência a doenças, tolerância ao calor, capacidade de obter alimento e muitas outras características. Essa variedade é muito importante para os processos evolutivos. Quando o ambiente muda, algumas características podem favorecer a sobrevivência e a reprodução. Os indivíduos que possuem essas características podem deixar mais descendentes. Ao longo das gerações, essas variantes podem se tornar mais frequentes. Diversidade genética e seleção artificial. As raças de cães apresentam grande variedade entre si. Existem cães muito pequenos e cães muito grandes. Também existem diferenças no formato do corpo, no tipo de pelo, no focinho e no comportamento. Apesar dessas diferenças, todas as raças de cães possuem os lobos como ancestrais comuns. Ao longo do tempo, os seres humanos selecionaram determinadas características por meio da domesticação. Esse processo é chamado de seleção artificial. Na seleção artificial, os seres humanos escolhem quais indivíduos vão se reproduzir com base em características desejadas. Com o passar das gerações, essas características se tornam mais comuns. A comparação entre o crânio de um lobo cinzento e o de um chihuahua mostra como a seleção pode produzir grandes diferenças a partir de ancestrais comuns. Na prática, diversidade genética e mudanças climáticas. Muitas regiões têm enfrentado mudanças rápidas no clima. Entre essas mudanças estão o aumento da temperatura, as secas prolongadas e as enchentes intensas. Em algumas áreas, certas populações de plantas e animais conseguem sobreviver e continuar se reproduzindo. Outras populações diminuem ou desaparecem. Esse cenário mostra a importância da diversidade genética. Quando uma população possui grande variedade genética, aumenta a chance de existirem indivíduos com características favoráveis diante de uma mudança ambiental. Alguns podem tolerar melhor temperaturas elevadas, outros podem resistir mais tempo à falta de água. Também pode haver indivíduos mais resistentes a doenças. Se esses organismos sobrevivem e se reproduzem, suas características podem se tornar mais frequentes nas gerações seguintes. Por outro lado, uma população com baixa diversidade genética pode ser mais vulnerável. Se todos os indivíduos forem muito semelhantes, uma mudança ambiental intensa pode afetar todos de maneira parecida. Por isso, a diversidade genética aumenta a capacidade de resposta das populações diante de alterações no ambiente. Diversidade de espécies. A diversidade de espécies indica quantas espécies existem em um ambiente e quais são elas. Dois ambientes podem ter o mesmo número de espécies, mas apresentar composições diferentes. Por isso, não basta apenas contar. Também é importante identificar quais organismos vivem naquele local. A diversidade de espécies depende de fatores como clima, recursos disponíveis e história evolutiva. Cada ambiente impõe condições diferentes. Temperatura, disponibilidade de água, tipo de solo e quantidade de alimento influenciam quais espécies conseguem viver em uma região. As plantas da caatinga, como os cactos, são exemplos de espécies adaptadas a ambientes secos e com poucos recursos. Os espinhos dos cactos são folhas modificadas. Eles ajudam a reduzir a perda de água. Essa característica favorece a sobrevivência em ambientes com pouca disponibilidade hídrica. Diversidade de ecossistemas. A diversidade de ecossistemas corresponde às diferenças entre os ambientes onde as espécies vivem. Um ecossistema é formado pelos seres vivos e pelos fatores físicos que interagem em uma área. Entre os fatores físicos estão água, luz, temperatura, solo e ar. Cada ecossistema apresenta condições próprias. Florestas, desertos, rios, manguezais e recifes de coral possuem características diferentes. Essas diferenças influenciam quais organismos conseguem viver em cada local. Os recifes de coral são ecossistemas aquáticos muito ricos. Eles servem de moradia para pequenos peixes, também funcionam como berçários naturais para muitas espécies.
A perda de um ecossistema pode provocar o desaparecimento de várias formas de vida ao mesmo tempo. Serviços ecossistêmicos. Serviços ecossistêmicos são os benefícios que a sociedade humana recebe dos ecossistemas e de sua biodiversidade. Esses serviços podem ser classificados em 4 tipos. O primeiro grupo é o dos serviços de abastecimento. Eles fornecem recursos como água, alimentos, medicamentos e matérias-primas. O segundo grupo é o dos serviços de regulação. Eles incluem a regulação climática, o controle de enchentes e a limpeza da água e do ar. O terceiro grupo é o dos serviços culturais. Eles envolvem paisagens, espiritualidade, recreação e educação. O quarto grupo é o dos serviços de suporte. Eles sustentam o funcionamento dos demais serviços. Entre os exemplos estão a formação do solo, a fotossíntese, a manutenção de habitats e a própria biodiversidade. A polinização também é um serviço essencial. Muitas plantas dependem de animais polinizadores para se reproduzir. Esses serviços mostram que a biodiversidade não tem valor apenas por sua beleza. Ela também participa diretamente da manutenção da vida e do bem-estar humano. Ameaças à biodiversidade. A biodiversidade enfrenta diversas ameaças. Uma delas é a perda de habitat. O desmatamento e a urbanização reduzem as áreas naturais. Quando um habitat é removido ou fragmentado, as populações perdem espaço, alimento e locais de reprodução. Outra ameaça é a superexploração. Ela acontece quando os recursos naturais são utilizados em quantidade maior do que conseguem se recuperar. A pesca excessiva, a caça e a extração intensa de madeira são exemplos. A poluição também ameaça a biodiversidade. Produtos químicos e resíduos prejudicam o solo, a água e os organismos. A contaminação de rios e lagos pode comprometer a sobrevivência de espécies aquáticas e de populações humanas que dependem desses ambientes. A mineração intensiva altera o solo, consome recursos e degrada grandes áreas. Espécies invasoras e mudanças climáticas. As espécies invasoras também representam uma ameaça. Elas são espécies introduzidas em locais onde não ocorriam naturalmente. Em alguns casos, conseguem se reproduzir rapidamente. Elas podem competir com espécies nativas por alimento, espaço e abrigo. Também podem alterar cadeias alimentares e provocar desequilíbrios. Entre as espécies invasoras encontradas no Brasil estão o peixe-leão, o capim-gordura, o pinheiro americano e o caramujo gigante africano. As mudanças climáticas também ameaçam a biodiversidade. Alterações na temperatura e no regime de chuvas afetam ecossistemas sensíveis. Algumas espécies conseguem mudar de área ou se adaptar. Outras não conseguem acompanhar a velocidade das mudanças. Isso pode provocar redução de populações e extinções. Grande parte dessas ameaças está relacionada às ações humanas. Por isso, as escolhas da sociedade influenciam diretamente a conservação da biodiversidade. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A proteção da biodiversidade é um compromisso global. Ela aparece em diferentes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 13 trata da ação contra a mudança global do clima. Ele destaca a necessidade de medidas urgentes para combater as alterações climáticas e seus impactos. Ecossistemas equilibrados ajudam a regular o clima. Florestas, oceanos, solos e outros ambientes participam de ciclos naturais importantes. Quando esses ecossistemas são degradados, a regulação climática também é prejudicada. Vida na água e vida terrestre. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 14 trata da vida na água. Ele reforça a importância de conservar e utilizar de forma sustentável os oceanos, os mares e os recursos marinhos. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 15 trata da vida terrestre. Ele envolve proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres. Também inclui combater a desertificação, reverter a degradação dos solos e reduzir a perda de biodiversidade. Juntos, esses objetivos mostram que cuidar da biodiversidade é essencial para manter o equilíbrio do planeta. Essa proteção também ajuda a garantir qualidade de vida para as futuras gerações. Encerramento com suas palavras. Nesta aula, você estudou a relação entre evolução e biodiversidade. A biodiversidade atual é resultado de processos evolutivos que aconteceram ao longo de bilhões de anos. Mudanças genéticas, adaptações, seleção natural, surgimento de espécies e extinções contribuíram para formar a diversidade encontrada hoje. Você também conheceu os 3 níveis da biodiversidade. O primeiro é a diversidade genética.
Ela corresponde às diferenças genéticas dentro de populações e espécies. Sua importância está em aumentar a variedade de características e a capacidade de resposta diante de mudanças ambientais. O segundo é a diversidade de espécies. Ela indica quantas e quais espécies vivem em determinado ambiente. Sua importância está ligada às relações ecológicas e ao funcionamento dos ecossistemas. O terceiro é a diversidade de ecossistemas. Ela corresponde à variedade de ambientes, condições físicas e relações entre os seres vivos. Sua importância está na manutenção de diferentes formas de vida e dos serviços ecossistêmicos. A biodiversidade fornece alimentos, água, medicamentos e matérias-primas. Também participa da regulação climática, da formação do solo, da polinização e da purificação da água e do ar. Entretanto, ela sofre ameaças como perda de habitat, superexploração, poluição, espécies invasoras e mudanças climáticas. Por isso, proteger a biodiversidade significa proteger o equilíbrio dos ecossistemas e a própria qualidade de vida humana. Agora, revise as ideias principais. O que significa biodiversidade? Como a evolução está relacionada à biodiversidade atual? Por que a diversidade genética é importante para uma população? Quais são os 3 níveis da biodiversidade? O que são serviços ecossistêmicos? Quais ações humanas ameaçam a biodiversidade? Assim, finalizamos nossa aula. Até a próxima!